Nós vivemos numa sociedade de ismos. E eu fiquei pensando nisso. Para tudo a pessoa tem um ismo. Isso é coisa de catolicismo, isso é coisa de protestantismo, isso é coisa de comunismo, socialismo, e tem um monte de ismo. Isso é coisa de feminismo, machismo, tudo tem um ismo. Aí eu fui procurar. O que é ismo? Ismo é um sufixo, utilizado em várias palavras da língua portuguesa. E é geralmente usado para descrever filosofias, teorias, religiões, movimentos sociais, movimentos artísticos e comportamentos, formando nomes que designam conceitos de ordem geral. O sufixo ismo é neutro, e sendo assim não carrega em si uma conotação. Essa explicação aqui é importante porque ele já foi usado de forma pejorativa, que é, logo abaixo aqui tem uma história do sufixo ismo. Trago essa questão é porque a gente se incomoda, as pessoas jogam muito isso na nossa cara, né? Ismo, catolicismo, protestantismo, comunismo, socialismo, conservadorismo, isso aí me incomoda porque eu sinto que as pessoas são meros papagaios, meros reprodutores. Não entendem realmente o que aquilo significa. Quando a gente conversa um pouquinho, você vê que a pessoa sai de campo, para e joga assim um outro termo e fica ali com ar de superioridade, porque você não conhece tal termo. Mas vamos voltar para o assunto que é o cerne deste canal. Eu, como músico, sempre fiquei meio alheio ao mercado, porque eu estudei violão clássico, violão erudito, fiz conservatório. E conservatório, meu professor De Paula, professor de teoria, falava assim, é um estabelecimento de ensino que serve para conservar as tradições musicais. Então eu sempre fui um cara muito ligado a essa herança cultural. Essa sociedade judaico-cristã tem muito a ver comigo por causa da minha formação cristã, por causa da minha formação acadêmica e tudo mais. E eu sempre, por isso que o canal chama Nerd Fora da Bolha, porque eu sempre fui meio alheio, meio fora desse negócio, assim, fiquei meio, nem à margem, fora mesmo. Esses ismos começaram a aparecer e começaram a me incomodar. Eu falei, caramba, mas tá me atrapalhando, sabe? Aí eu ia lá numa capacitação de um projeto social que eu trabalhei, aí o cara pegava, assim, o violão, começava a dar tapa no violão, raspar o violão e vinha com um monte de ideias, porque eu sou mestre na Unicamp, porque eu estou fazendo doutorado e nós temos que fugir do eurocentrismo cultural. Eu falo, caramba, eu estudei Bach a vida inteira, levei anos para tocar um Villa-Lobos bem tocado, estudei violão clássico 4, 5 horas por dia para poder chegar num nível assim, mais ou menos, não é nem top, e o cara quer que eu jogue isso tudo fora. Eu falei, não. E eu achava isso até injusto, de certa forma, porque um aluno meu de um projeto social, às vezes via no projeto uma tábua de salvação. Ele não quer ir pro projeto social para dar tapa em violão. Eles queriam nivelar por baixo. Aí alguém falava assim no meio da conversa, isso é grancianismo. Eu falei, caramba, o que é grancianismo? Mais um ismo, eurocentrismo, pós-colonialismo, feminismo, ismos. Já disse, eu era alheio a essas coisas, né? Sempre fiquei preocupado, na verdade, em ganhar a vida, em trabalhar, sabe? Graças a Deus, catolicismo, o ideal católico, cristão, sempre esteve presente na minha vida. Então, eu olhava, às vezes, alguma coisa assim, falava, cara, mas isso aí não combina muito com a minha religião, né? Essas palavras, essas coisas todas, o que está acontecendo? E converso com um, converso com outro, converso com um cara de direita, converso com um cara de esquerda. E eu sempre me considerei um cara, assim, conservador. E eu fui estudar sobre o assunto, mas nunca encontrava uma literatura. Uma vez eu falei sobre marxismo cultural. Aí um cara falou, isso é falácia argumentativa de malucos que usam chapéu de alumínio. E aí, isso aí é teoria da conspiração. Caramba. Hoje tem vários livros sobre isso. E eu entendi depois que esse marxismo cultural, quando eu era estudante, as pessoas não davam esse nome de marxismo cultural, mas eu escutava assim umas coisas, né? E eu comecei a linkar essas coisas, né? Aí a professora falava assim, não, da literatura engajada politicamente, a militância, mas aí os nomes não eram esses, mas tinham a ver. E eu falei, caramba, então tem mesmo aí um componente ativista, militante, um componente político, né? Literatura engajada. Aí a literatura engajada foi se transformando numa coisa assim que hoje as pessoas chamam de cultura woke, wokeismo, outro ismo aí. Como estou fora dessas bolhas ideológicas, eu não vivo dentro de uma bolha conservadora, também não vivo dentro de uma bolha socialista, progressista. Eu vivo fora das bolhas, então eu consigo, e ao mesmo tempo dentro, né? Porque eu tenho amigos de esquerda e de direita, consigo olhar e ver as duas bolhas assim, não que eu esteja numa posição privilegiada, é que eu tenho amigos nas duas ideologias, deixo bem claro, sou conservador. O que eu ficava olhando assim, falava, caramba, esses caras aqui ficam nessa conversa aí ideológica progressista, esses caras aqui nessa conversa ideológica de conservadores, esses aqui falam mal desses, esses falam mal desses, e o que está acontecendo? Aí eu falei, bom, vou buscar embasamento teórico e queria entender isso.
Gente, aí agora vamos ao que interessa, né? Eu encontrei esse livro aqui, Stephen Hicks, Guerra Cultural como Pós-Modernismo criou uma narrativa de desconstrução do Ocidente. A transformação da esquerda ao longo dos últimos 150 anos, do socialismo científico à atual esquerda pós-moderna, é um dos fenômenos mais intrigantes da política contemporânea. Como pode a esquerda, que antes fundamentava suas pautas na razão e na ciência, ter aderido à ideia relativista de que a verdade não existe? Por que a esquerda, que se pensava universalista em sua defesa da classe trabalhadora, agora promove a divisão das pessoas em grupos infinitos, com as políticas identitárias baseadas em raça, gênero e sexualidade? Neste livro, Stephen Hicks detalha todo o percurso que culminou na estratégia pós-moderna da esquerda contemporânea. É muito interessante. Porque coisas que ficavam soltas nas conversas agora passaram a fazer sentido pra mim. O cara falava assim, não, isso é culpa da escola de Frankfurt. Eu falei, caramba, o que é a escola de Frankfurt? Daí eu procurava. Agora tem vários livros, até comprei, vai chegar um aí, falando da escola de Frankfurt e por que os caras se reuniram pra discutir isso, né? E discutir o quê? Como agora o marxismo vai se estabelecer nessa sociedade pós-Segunda Guerra Mundial? O que acontece agora? E até mesmo porque aquela ideia marxista lá do começo não fazia mais sentido. Hoje nem faz sentido essa coisa de classe trabalhadora, revolução do proletariado. Quando a pessoa fala isso pra mim, eu falo, putz, mas é um romântico aí, ideológico aí. Não faz sentido, gente, não faz sentido. Esse negócio de luta de classes. Alguns caras de esquerda, como Thomas Piketty, eles questionam isso. Tá, mas é só palanque político, e agora? Não fizeram nada, não resolveram problema nenhum, entendeu? E esse livro aqui é interessante que ele traz um panorama lá desde os pensadores pré-Karl Marx e vem até chegar hoje. E começa a fazer todo sentido pra mim. Porque eu olhava assim e falava, tá, mas esse papo aí de revolução do proletariado não tá com nada. Porque, pelo amor de Deus, o cara vai realmente... Cara, o cara trabalha numa fábrica hoje, ganha um salário, tem um monte de direito trabalhista. No final do ano ele viaja com os filhos, paga escola particular, tem plano de saúde. Cara, mudou, o mundo mudou. Aquela ideia do Marx lá atrás, porra, os caras... Fazia super sentido. Os caras trabalhavam em mina de carvão, mulher não votava, o mundo era outro. Aí o mundo muda. E o mundo muda e a ideia precisa se transformar e se encaixar nesse mundo novo. Como é que ela se encaixou? Não tem mais luta de classes, né? Trabalhadores versus patrões, né? Dominados e dominantes. Não tem mais esse negócio, não funciona mais. Então o que a gente vai fazer? Pauta identitária. Vamos pegar os grupos minoritários aí, vamos pegar as pautas. Vamos pegar as pautas. Olha que legal falar aí dos negros oprimidos pela sociedade. Vamos falar das mulheres oprimidas na sociedade. Vamos falar dos pobres, oprimidos, sei lá, vamos pegar isso daí, porque esse negócio de proletariado não funciona mais. Aí esse Antônio Gramsci, esse cara traz uma ideia muito interessante, porque o que ele faz? Ele fala assim, tiro, porrada e bomba não vai virar. Vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar nas faculdades, nas escolas, vamos mudar a cabeça dos caras, porque tiro não vai funcionar. Não vamos conseguir obrigar ninguém a nada, não deu certo. Então, ele começa com essa coisa mais intelectual, né? Mudar o comportamento das pessoas a partir do pensamento. Por isso que tem essa coisa da linguagem, dos ismos. Por isso que o pessoal usa o 1984, que está aqui atrás, como exemplo da nova língua, né? Porque realmente, se você pegar esse livro também aqui, Guerra Cultural, ele comenta isso. Tem uma professora aqui que faz um artigo, ela comenta sobre isso, da linguagem e tudo mais. Só que esse livro aqui, para você aí, meu amiguinho, que está incomodado com essa quantidade de ismos, com essa quantidade de palavras novas, queria saber realmente de onde que vem essas coisas, que você, como eu, ficou incomodado. Falei, caramba, de onde que está acontecendo? Em que momento isso tudo surgiu? Porque o capitalismo ganhou a guerra. A verdade é essa, vocês entenderam? Então, já que o capitalismo ganhou a guerra, vamos mudar o campo. Não vamos mais lutar essa guerra aqui, não. Leiam esse livro. Você está com essa dúvida de onde que vem esses ismos? De onde que vem essa ideia? Por que surge essa cultura woke? Comece aqui, ó. Primeiro, esse aqui é uma boa entrada, que isso aqui fala de um monte de coisa. Esse aqui dá uma aprofundada no panorama histórico. E depois a gente vai falar de outras coisas, tá bom? Porque é muito extenso esse assunto. Não dá pra gente simplesmente fazer um vídeo e resolver o BO. Esse subtítulo aqui, ó, me leva a um outro livro. Está escrito aqui. Como o pós-modernismo criou uma narrativa de desconstrução do Ocidente. Porque é esse que é o objetivo. Tem um outro livro que trata disso, depois eu faço um vídeo falando sobre. Mas esse aqui eu acho muito interessante, porque esse aqui, ele consegue fazer um panorama de como se forma esse pensamento de esquerda progressista, woke e tudo mais aí que a gente está acostumado a ouvir. De onde que vem essa história? Onde começou isso? Começou com Karl Marx? Ou tem caras antes que já fizeram essa proposta? Por que falam tanto de escola de Frankfurt? Por que falam tanto de woke, cultura woke? O que é progressismo? Então aqui traz esse panorama. Espero que... na verdade, eu faço isso daqui para divulgar os livros e para vocês conversarem comigo sobre. É muito assunto que surge, então a gente acaba abrindo assim vários leques. Então eu acho isso tudo muito interessante. Mas eu queria que vocês aí comentassem.